Anubur Svaha, Tetsavitur Vedidian, Benegudisai Mahi, Dionach Prachodayat. Om. Ok, então mais uma vez nós vamos cumprimentando a todos, né? Saudando a honrosa presença, saudando também a todos que estão junto com a gente. E assim nós vamos dando então início a mais um dos nossos vídeos encontros, e isso nos deixa muito satisfeito na data de hoje, porque nós estamos indo para o encontro de número 50, né, dos Yoga Sutras, da sessão número 1. Nós estamos chegando então ao auge, né, do número 50. Destacando também para você que está nos acompanhando, você que é o nosso seguidor, né, do nosso canal, que falta então apenas um sutra, né, para nós atingirmos o sutra do número 51. E esse sutra ele culmina com o fechamento da primeira sessão, né? Nós fechamos então o encontro da primeira sessão. E aí nós vamos então fazer um encontro, né, próximo, sem ser o próximo que vai vir, mas o outro encontro nós vamos estar fazendo aí a sessão de número 2, vamos estar dando início então a Sadhana Pada, né? É Sadhana Pada, né, que é aonde nós vamos estar falando dos exercícios do yoga externa, né, da yoga externa. Nós estamos aqui na sessão de número 1 fazendo um tratamento de toda a obra, né, o que é o Samadhi, o que envolve o Samadhi, o que é a técnica, enfim, qual o objetivo, né, qual é a culminância da técnica, qual é o resultado a ser buscado, qual é o conteúdo a ser adquirido, né, qual é a disponibilidade, né, que nós queremos atingir, o que nós queremos ter como complemento. Então nós estamos chegando já depois de acho que 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e meio mais ou menos, nós estamos chegando então todos os domingos de encontro. Talvez os vídeos não foram eles, né, disponibilizados no YouTube no mesmo dia ou na mesma data que foram gravados, mas todos os domingos pela manhã nós estamos aqui sempre com esse objetivo de estar em contato, né, com toda essa grande energia cósmica, né, estar em contato com toda essa gama de conhecimento e mediante o que é nos permitido passar, ou no sentido de permissão, não que nada é nos obstruído, não é isso não, mas no sentido de que é o nosso limite de conhecimento, a gente traz aí para você, entrega para você, distribui a você, conduz a você, e isso nos deixa muito contente, né? Nos deixa de um certo modo bastante feliz, né, por estar realizando esta jornada, né, essa jornada com você. No sutra de hoje, né, nós vamos estar trazendo um assunto que é complementar, né, ele é complementar ao que nós estamos discutindo, nós estamos debatendo. Nós passamos pelo 49, nós estamos falando sobre o que seria, né, aproximadamente, só passando para você uma realidade mais integral do que é a verdade e a retidão, né, que é o estágio que nós adquirimos quando nós estamos chegando a Nirvikara, né? O que acontece com a vida do yogi, como é que se transforma a personalidade, né? Essa personalidade que já não está mais nas mãos do eu inferior, mas passa a ser absolutamente conduzida por este eu superior. E nós estamos agora aqui, então, né, passando por esses sutras para tentarmos captar essa essência, né, para tentarmos ter, né, um contato vívido, um contato puro com o que realmente é essa essência, né, o que significa esta verdade e esta retidão. Aí nós comentamos, né, no encontro anterior, nós passamos a comentar sobre esse conhecimento que nós adquirimos baseados em inferência e também testemunho, né, esse conhecimento que nós adquirimos dentro do campo do intelecto, que ele é limitado, né, ele não complementa-nos com o todo, com toda a verdade. Aí nós utilizamos de exemplo, nós utilizamos das exemplificações para tentar captar essa essência do que é o verdadeiro, do que é o real, né? Nós tentamos buscar, assim, de nossos meios, né, um método para explicar para você que o intelecto, ele enxerga uma pequena fração, e essa pequena fração ainda que ele enxerga, ele traz um conhecimento totalmente distorcido, totalmente
extremamente limitado, né? Um conhecimento frágil. E isso faz com que nós criamos impressões, isso faz com que nós criamos os samskaras, né? Isso faz com que nós estejamos os sanskaras, né? Principalmente os sanskaras, né? Dentro de nós, que isso nós levamos para o resto da vida. Isso são os legados de nossa personalidade, os achismos, as coisas que nós levamos como sendo certas e na verdade não são corretas, as coisas que nos acontecem naquela experienciação de vida, né? Os conteúdos que nós adquirimos, que passam a fazer parte destas personalidades, mas que em realidade não tem nada a ver com o mundo externo. Até mesmo podemos dizer, se essa personalidade ela estiver experienciando nesse período de vida experiências amargas em virtude do que ela fez em vidas passadas, o que vai acontecer? Imagine a carga de impressões negativas, imagine a carga, né, as impressões que ela terá desse mundo, de um desenho totalmente pessoal, mas incorreto do mundo, né? Aí você vê felicidade de um outro, pessoas que são tristes de outro, você vê pessoas que têm resultados positivos de um lado, pessoas que têm resultados negativos de outro, aí você vê uma gama de coisas acontecendo e saber que cada uma delas é apenas uma fração, né, de uma possibilidade de um todo, de uma ampla gama de negócios, e que por mais que estejam todos nós, 7 bilhões de pessoas vivendo suas personalidades, cada um de nós tem um fragmento, uma porção do que acredita ser, do que acha ser uma verdade. Mas a verdade, né, é muito mais além do que realmente, né, do que realmente nós estamos tentando imaginar, tentando captar através dos nossos sentidos, através do nosso intelecto, né, e dentro desse campo mais concreto de Chitá, que é através da mente inferior. Então nós praticamente citamos isso, falamos tudo isso, utilizamos exemplos práticos, né, como a gente sempre faz, a gente fala muitas vezes utilizando-nos da madeira como um grandioso exemplo, né, a nós termos, e nós falamos também, né, desta verdade e retidão num sentido muito espiritualizado, né. A gente fala então que a gente chega a um ponto de santificação tão tremenda, né, que é incrível, né, se for, talvez eu não tenha relatado, mas situações a serem relatadas, só porque para você ter mais ou menos uma ideia da dimensão do que nós estamos falando. Quando você chega a esse determinado ponto, as coisas funcionam dentro de uma instantaneidade muito grande, as coisas são tão instantâneas, né, em nossas vidas, que nós passamos a sentir, num sentido muito especial, muito mais elevado, muito mais profundo, o sentimento dos outros. Nós passamos a não somente sentir, mas como antever até mesmo os pensamentos que estão naquela personalidade. Então nós começamos a ter captâncias, por assim dizer, né? Não sei se essa palavra está correta, mas temos captâncias dos sentimentos dos outros, de raiva, de tristeza, de angústia, de inveja, toda a gama de sentimentos que você pode ter contato. E além do mais, nós começamos a ter um conhecimento concreto para nós, né? Concreto para nós, mas é através de sistemas abstratos que isso ocorre, nós começamos a ter um contato com os pensamentos das próprias pessoas, né? Então nós começamos a ter uma identificação muito grande, até mesmo a própria emanação do qual esse yogi que chega a esse grau ele faz, ele modifica o ambiente que ele está presente, né? Até o próprio ambiente no qual ele fica presente, o ambiente se transforma. E isso se transforma em todos os reinos, né, que nós podemos estar citando. Há transformações no reino animal, há transformações no reino vegetal, há transformações, né, no reino mineral, e há mesmo próprias transformações dentro do plano hominal. Há transformações, porque as pessoas que estão ali, elas sentem esta onda de amor, elas participam da onda de amor, do que o yogi está manifestando, querendo ou não querendo, né, uma ação que ele está querendo realizar, magnetizando o ambiente, ou uma ação que ele não está mesmo querendo fazer, somente sua presença já enche, já energiza, né, todo o ambiente que ele está. Essas são algumas situações. Tudo que eu venho citar aqui parece ser coisas grandiosas, mas é coisas pequeníssimas, coisas simplistas, coisas puramente vãs e vagas perto das grandes potencialidades e capacidades que se abrem a partir desse momento. Então muitas vezes nós estamos
aqui citando, né, capacitações, parece ser coisas absurdas, parece ser coisas além de outro mundo, mas que tudo isso, ainda que eu estou aqui citando em palavras, de exemplificações, de livros de que eu li, de inspirações que recebi, ainda é muito pequeno frente à verdadeira, né, a verdadeira gama, o verdadeiro contato que está lá. Porque quando a gente fala verdade e retidão, eu já tentei passar essa essência, eu não sei se eu consegui, mas eu tentarei novamente trazer para você contato com essa essência. Nós estamos falando de uma verdade no qual nós constatamos, eu fui lá e vi que é verdade. Sim, eu já peguei essa coisa na mão, já vi, é verdade. Não, é uma realidade, é fundir-se com a realidade que oculta por trás do objeto, da sua lei, da sua lei, o seu todo, né? Não é uma verdade fragmentada no qual nós temos adquiridos elas através do nosso intelecto. É uma verdade que nos preenche, uma verdade isenta de erros, né? Uma verdade que ela nos traz um preenchimento tão grande, mas um preenchimento tão grande, que não sobra espaço para dúvidas, para incertezas, não sobra espaço para nada, porque o que acontece? Nesse exato momento, esse objeto, essa impressão, ela está somente ela dentro do nosso campo de Chitta, né? Não há espaço para outra forma de vibração, que é o que nós vamos estar falando hoje. E não tendo espaço para outra forma de vibração estar dentro do campo de Chitta. Quando falo o campo de Chitta, nesse estágio, quero dizer os campos mais elevados de Chitta, não esqueça que nós estamos praticamente, né, nós estamos aí no limiar de estarmos quase em Atman, né, nós estamos já praticamente aqui em Atman, né, nesse período. Deixa eu até buscar aqui na seção de número 2, no Sutra 19, nós estamos no estado de Ananda, gente, né? Ananda, né? Nós estamos nesse estágio. Eu vou buscar aqui me complementar de informações observando o Sutra de número 17, no qual você pode também estar vendo o vídeo, né? Se você quiser, de número 17. Nós estamos dentro, né, do nosso veículo búdico. E nós sabemos que dentro desse veículo búdico é onde encontra-se a bem-aventurança, onde encontra-se, né, um estágio de máximo, né, de resplendor espiritual em nossas vidas. É um momento que nós não questionamos, né, que acessam-se muitas perguntas, porque nós temos um complemento de um todo. Claro que, evidentemente, ainda fica um véu, né, um véu ainda fica, que é o conhecer-se a si próprio, que é o último estágio de Samadhi, que é estar, né, como diz aqui no Sutra de número 3, eu até vou voltar aqui, como diz aqui nesse Sutra de número 3, aonde nós estamos estabelecidos dentro da nossa própria natureza essencial e fundamental, né? Que é o objetivo, né, de estar dentro aí desse arrúpico, né, dentro de nós mesmos, atingindo essa autorrealização pura dentro dos caminhos do yoga. Então, se você for fazer uma análise, né, se você for fazer uma observação, você verá e vai chegar a uma constatação que é um ambiente, vamos botar assim, que é um ponto, que é uma posição de uma envergadura de evolução tremendamente fora, né, fora do contexto humano, né? É algo sobre-humano, é algo sobrenatural. Quando nós falamos essa palavra sobrenatural, você não pode observar ela no viés do que o homem diz, né? Nossa Senhora, efeitos sobrenaturais, dando a sensação de maravilhamento, de deusificação, de prisão. Não é isso, não. Esse sobrenatural nós queremos dizer que é aquém, né? Que é muito além de uma naturalidade das coisas como ela acontece no plano físico hoje. Então são coisas extras físicas, extras fenomenais, né? E extranaturais. São aquém de uma margem do que nós possamos imaginar ou do que nós possamos explicar como experiência, como ciência, né? Como nós podemos explicar como matemática, como nós possamos explicar como movimentos físicos, né? Como eletrofísica, como física quântica e tudo mais. É muito mais profundo que todas essas buscas científicas, porque é o todo. Isento de tudo quanto tem erro, né? Isento de tudo. Aí muitas vezes você pode até surgir uma pergunta puramente humana, mas como é que, cadê esses yogis? Não existem esses yogis no mundo? Pode existir, irmãos, pode existir 1, pode existir 100, pode existir 40, pode existir 1000, 2000, 20 mil, pode existir 1 milhão deles, mas chega um determinado ponto
que o objetivo é aprimorar-se, é um crescimento, é o autocrescimento, não há por que ficar nas praças, sinagogas falando disso tudo, né? Muita trivialidade nesse momento, e chega um momento que você está tão evoluído, iluminado, que o objetivo não é mais propagandear, né, suas conquistas, mas é viver suas verdades, experienciá-las elas mesmas, e do seu modo, né? Do seu modo, do ponto onde você está em contato com toda a humanidade, o contato vívido, inspirando, manifestando a bondade e o amor, e fazendo o que realmente Deus quer que nós façamos, né? É uma ferramenta a serviço de Deus, porque nós não podemos esquecer que ela está dentro de uma verdade, dentro de uma retidão. Se ela está dentro de uma verdade, muitas vezes essa verdade foge do que a personalidade quer, porque a personalidade nossa, ela não anda na verdade, né? Nós não andamos na retidão. E lá é verdade e retidão. Então, ou seja, é um apropriamento, né, de algo muito grandioso, muito significativo, e ao mesmo tempo mostra que é uma modificação muito profunda, porque a personalidade ela passa a ser um ser inexistente, né? Porque o eu superior passa a habitar, né? O eu superior passa, além de fazer morada, o eu superior ele passa a um determinado campo de... Ele está adiante de toda a situação. E esse eu superior é um eu maravilhoso, né? É a busca da manifestação de toda a humanidade, né? É o plano evolutivo de Deus. É o que Deus tem planejado para nós desde o início, né, da formatação do plano hominal. É o que Deus quer de todo esse sentimento de humanidade. É o que nós buscamos, né? O que nós buscamos com nós, esses laços de amor, esses laços de bondade, de compreensão, esses laços de que todos, né, temos de estar unidos para que haja esse crescimento homogêneo. E tudo que nós imaginamos de fração, de pensamentos, de igualdade, de personalidades, na realidade, dentro de um plano muito maior, né, plano muito maior por trás está ele, está o próprio Deus, o Shivara Pranidhana, né, o comandante supremo do nosso universo, está por trás de tudo isso. E aqui é simplesmente, né, um ponto consciencial perdido em todo o espaço de Pactra, né, esse universo. Então, aonde tem Pactra tem consciência, né, onde tem Pactra tem universo, tá? Eu acho que deve nós tentarmos reavivar a chama. Acho que já conseguimos nesse exato momento fazer uma reconexão com este fogo, né, esse fogo yogic, esse fogo do caminho do yoga. Acho que já deu para nós estarmos conectados com as coisas profundas. Acho que já deu para nós nos conectarmos com essas realidades subjacentes, essas realidades bastante profundas, né? Então, o que nós vamos estar vendo hoje? Né? Nós vamos estar falando sobre a impressão produzida por ele que obstrui o caminho a outras impressões. Acho que é muito interessante esse ponto, porque ele é complementativo a que os outros até agora estão dizendo, mas ele vem trazer uma linha de raciocínio, ele vem trazer uma linha de pensamento que vai fazer nós também captarmos algumas essências, né? Também captarmos um algo referente ao que esse estágio, né, de verdade, de retidão, esse estágio de aonde um conhecimento é um conhecimento real, vívido, aonde nós estamos numa pureza máxima, né, no alvorecer da espiritualidade dentro da senda do yogi. Mas o que acontece, né? O que acontece nesse período? E aqui o Sutra de número 50 também vem trazer umas pinceladas que vai nos servir para a complementação de uma revivência, além de uma revivência, um recontato, além de um recontato, uma reobservação e uma reinterpretação, talvez, no sentido de tirar arestas, podar lacunas, complemento de um fio, né, sobre Samprajñāta e a Samprajñāta Samadhi, vídeo de número 17. Até mesmo nós citamos, né, sobre o inflar, chitar, com o todo, nós falamos também, posteriormente, o estágio onde nós temos que suprir a semente, né? Que há essa supressão da semente para que entre no vazio, né? Que entre no vazio da mente, para que depois mergulhe-se no próximo estágio, né? Para que depois Chitta atravesse
faça a travessia, né, da extremidade de que liga os dois pontos, um corpo, uma sutilidade de outro corpo, né? E nós já fizemos as observações também aqui que os nossos corpos estão conectados aos mesmos pontos concessionais, né, a nomes concessionais e também com os nomes dos gunas, né, os nomes dos próprios Pactres, né, das próprias camadas de Pactre, não Pactres, própria camada de Pactre. Lembram disso? Nós vamos voltar aqui de novo no Sutra de número 19 e nós estávamos dizendo aqui, ó, característica do estado da consciência, estágio de Vitarka. Lembram? Nós falamos do estágio de Vitarka. Vitarka é o mundo onde nós nos encontramos, essa confusão mental, né? Esse som das palavras misturado com o conhecimento real e também misturado com o conhecimento não real. Então está um estágio de mistura tão grande, né? Há uma emulsão tão profunda que faz nós viver um mundo totalmente diferente do mundo real. Aí esse é o mundo da personalidade, né? Eu estou resumindo, nós poderíamos levar aqui um dia para falar sobre Vitarka. Esse estágio, no estágio dos gunas, é o estado de Vishesa, né? Vishesa é o estágio que nós falamos. E o corpo por qual nós estamos expressando, né? Qual é o veículo que nós estamos expressando esse estágio de Vitarka em Vishesa? É no Mana Maya Kosha, é esse corpo físico aqui. Esse corpo físico aqui, dentro do seu mental inferior. Quando nós falamos corpo físico com o seu mental inferior, nós temos que ver que o corpo físico, os sentidos, até o mental inferior, lá dentro constitui essa etapa, né? Tem uma constituição dessa etapa. Claro, se nós formos desmembrarmos, há sim desmembramentos, né? Nós podemos colocar o corpo físico, nós podemos colocar o duplo etérico, né? Depois o duplo etérico nós podemos trazer aí sim, né? Aí sim o corpo astral e depois o corpo mental inferior. Nós já trazemos então aí 4 corpos, né? Mas nós estamos trazendo aqui para vocês que nessa colocação aqui é todos esses corpos, né, que estão envolvidos aqui. Aí vamos para o estágio de Vikara, a Vishesa, né? A Vishesa, ó, pode ver que nós estávamos em Vishesa e Avishesa, ou seja, o contrário desse estágio, né? Do contrário desse estágio. Nós estamos dentro do veículo Vijnana Maya Kosha. O que é esse estágio? É o estágio do mental superior. É o estágio onde começa a iluminação dentro de Chitta ser muito maior. Chitta nesse plano, né? Chitta a mente. Começa a estar no seu resplendor, começa a estar no seu fulgor, começa a estar na sua máxima capacidade. Ela começa a nos entregar tudo que é para entregar à mente, né? E aí nós vamos para o estágio Ananda, né? O estágio de Linga, né? A Mandomaya Kosha é a vibração do seu corpo. Aí nós estamos dentro de um veículo mais búdico, né? Um veículo búdico onde vem toda uma gama de conhecimento que nós estamos aqui citando, trabalhando, que é o que nós estamos falando para vocês, né? Nós estamos aqui citando, falando sobre eles. E nesse estágio, né, do veículo búdico, o campo intuitivo fala-nos por nós, né, transpassa o intelecto. A gente tem eu pelo menos propriamente digo, tenho para você uma concepção errada do que é intuição. A gente carrega a palavra intuição, eu intuí, você tem uma intuição, tá? Significa que tem um achismo. Mas na verdade a intuição ela é muito mais alto, né, do que a própria mente, né? Porque a mente ela vai lá e tateia junto com os órgãos dos sentidos, ela vai lá e chega a uma constatação. E a intuição, tu recebe a verdade, né? Tu recebe a verdade, né? Tu recebe ela. Então ela é muito mais elevada. Você não a busca, você a recebe. Não sei se eu consegui fazer entender tudo isso, mas é muito mais elevado, tá? E depois tem o campo, né, átmico, o veículo átmico, que é o último véu, né? É o último véu dentro desse plano, né? Você pode ver que nós temos 3 planos, né? Nós temos a mente superior, nós temos esse Vijnana Maya Kosha, né? E nós temos também aí o Ananda Maya Kosha, que seriam os veículos mais elevados, né? Manas, me esqueci o nome dos demais, irmãos, que daí o cara cita, né? Manas, tal e Budi, né? Daí tem 3 citações. Manas, Atma e Budi, se não me engano é isso. Eu estou confuso com esses nomes agora. Mas são corpos
muito evoluídos. Localidades que nós nos encontramos, que nos traz um campo evolutivo, né? Um grande conhecimento também, muito grande. Então nós tratamos sobre tudo isso, nós falamos sobre tudo isso. Então nós temos que ver agora aqui, que neste sutra que nós vamos adentrar agora, que é o Sutra de número 50, parece que nós estamos fazendo até suspense para falar dele, mas na realidade não, nós estamos nos cercando do máximo, né? Nós estamos nos cercando do máximo de pontos, máximo de máximos de informações, para quando nós passar ele, nós recebermos, né, esse Sutra de número 50 sem perguntas, sem questionamentos, né, com o máximo de ou possíveis questionamentos respondidos. Então nós temos que analisar que nesses estágios, nós estamos em um estágio, nós vamos começar a fazer, então nós estamos no primeiro estágio ali, tá aí, amados irmãos, só para nós termos uma noção, nós estamos no estágio primeiro, então nós vamos, estágio de Vitarka, né? Nós vamos estar fazendo reter uma impressão na mente, né? Algo em nossa mente e vamos focar. A partir dali nós vamos fazer uma diluição, né? Nós vamos fazer essa diluição dessas propriedades, o que é falso, o que é incorreto e o que é verdadeiro. Apropriamos-nos do que é verdadeiro e aí começamos dentro desse verdadeiro, dentro desse real, desse verdadeiro, apropriarmos como um todo, infla-nos, enche-nos com toda a realidade, né? A impressão produzida, tá? Enche-nos com todas as realidades, vai nos trazer toda dentro de... vai nos trazer dentro daquele estágio todo o seu resplendor, tudo que é necessário atingir. Quando nós estivermos prontos, começaremos a fazer a supressão dessa semente, né? A suprimir essa semente. Eu já tentei descrever o que é a supressão dessa semente, eu já tentei passar para vocês o que é essa supressão dessa semente, mas eu não consigo sucesso, né? Não consigo sucesso ainda em uma descrição concreta, mas consigo aproximar-me de uma descrição, né? Mas é algo que nos infla, quando ela nos infla, nos preenche com o todo, né? Pensa num balão que ele infla em sua máxima capacidade, né? Em sua máxima capacidade. E ali dentro desse balão está o todo daquela máxima capacidade que ele pode inflar. Nesse exato momento, de tanto estar ali, para, né? Ele chega ao momento do seu máximo resplendor, ele para, ele cessa. E aí ele começa, né, a entrar num período de conflitância, num período em que começa a aparecer, né, a repetição, lacunas, começa a se ver que há algo espiritual por trás, que ainda há um véu que pode ser rasgado dentro daquele todo, e é para ali que você começa a direcionar sua consciência, né? Você começa a direcionar sua consciência. É um momento de muita precipitação, uma precipitação intensa, exige muita energia, muita vontade. Por isso que as pessoas muitas vezes dizem, eu atingi o Samadhi. Gente, é tão difícil de nós, né, buscarmos Samadhi, nós estamos duvidando disso, porque às vezes tem que é muito charlatanismo nesse meio em virtude disso. E aí começa então esse estágio de uma intensa precipitação, intensa força de vontade, vai, não vai, vai dar certo, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, talvez um instantâneo, dependendo do grau evolutivo, e aí é o momento que se rasga, se entra por essa brechinha, por essa abertura e atravessa o estágio e resplandece a consciência em um mundo novo, né, em um mundo estágio novo. É o momento que se transpassa tudo isso. Ok, irmãos, eu sei que nós estávamos bem embalados aqui, mas o nosso tempo já está nos chamando para encerrar essa primeira sessão. Nós vamos fazer um encerramento, então, dessa primeira parte e eu já retorno, então, para nós darmos continuidade à segunda parte, tá? Segunda parte, continuando que é em cima nós já estamos utilizando o introdutório para adentrar de verdade ao tema, né? Os introdutórios eram para nos cercar do tema, agora nós estamos já adentrando no Sutra de número 50. Segura aí, que instantes nós já estamos de volta com você. Ok, voltamos, né? Vamos voltando e já vamos dando essa continuidade, sem muitas delongas. Então, o que dá para nós entendermos até então que eu estava falando, apesar de não ter detalhes, mas não ter riqueza de conhecimento, ter só detalhes práticos, técnicos, né? E nada de detalhes práticos. Nós temos que tentar ver
que naquele momento que nós estamos passando, abre-se este mundo novo, abre-se esse mundo novo, nós estamos fazendo toda essa passagem, né? Nós estamos tendo uma elevação consciencial, nós estamos adentrando um outro plano dos gunas, e nós estamos também atingindo um outro estágio dentro dos nossos corpos, dessa desmembração dos nossos corpos, né? Então, neste momento, nós já temos o todo que é nos oferecido, né? O todo daquela verdade, o todo daquela impressão, o todo das impressões, o todo de tudo aquilo que nós estamos buscando, porque nós estarmos em poder da lei de algo aqui é de algo como um todo, né? Nós passamos a ter um domínio de uma ampla gama de leis e conhecimentos e tudo mais. Porque em relação ao tudo e ao nada, o que é de diferença entre ambos? Se você tem o nada, você tem o tudo. Se você tem o tudo, você tem o nada. Se você se especializar em um, está especializado automaticamente no outro, né? É a lei cósmica. Basta nós termos uma especialização em um algo para termos especialização de um todo, né? De um todo. Um ponto abrange o tudo abrange um ponto. E é tudo relativamente, é tudo de forma relativa, né, se você mencionar. Então basta nós meditarmos nessa profundidade e vamos entender como essas coisas são factíveis, né, são possíveis. Coisas transcendentais, transcendem a intelectualidade, né? Muitas vezes as pessoas até duvidam, mas é assim que funciona. É nesse sentido, tá? Então daí adentramos-nos um novo campo consciencial, adentramos-nos em coisas novas e as novas experiências têm sido conquistadas. É um novo mundo, uma nova maneira. Quando a gente fala um novo mundo, é para dar a sensação, né, de que é algo novo, diferente, que é uma continuidade, né, que experiencia-se. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Que existe a linha X, a linha X e a linha Y, né? Y e a linha X, tá? Então acontece, essas duas linhas, elas são linhas dentro do plano tridimensional, né? A altura e a largura. Mas nós não estamos falando aqui nesse ponto que nós estamos indo em profundidade. Nós não estamos falando. Nós estamos falando que nós estamos rasgando um véu dimensional, por assim dizer, espiritual, que nós não estamos nem no X nem no Y, nós estamos na profundidade deles, no profundo. Nós não estamos mais, né, vendo o X ou Y, nós estamos vendo atrás, o que há por trás deles. Então medita sobre isso. Eu estou tentando trazer o máximo, de cercar você de um máximo de conhecimento para você entender ou tentar captar o que é esse ponto. Nós estamos vendo o atrás, o que nós permitido a ver de trás desse véu, né? O que tem por trás de tudo isso aqui, o que é o atrás, o que tem o espiritual atrás disso, a lei, a coisa, o que rege, o que manda. Como é que isso foi pintado e colorido, né, por assim dizer, né? Então, a partir dali, novas experiências começam, novas coisas surgem, novos domínios, nova lei, você inicia um ponto do zero. Então, o que acontece? Isso pode ser um dia, isso pode ser uma noite, isso pode ser uma vida, isso pode ser vidas, isso pode ser que nessa vida não se consiga, isso pode ser que naquela vida então, pode ser que o trabalho seja amplamente terminado, pode ser que o trabalho não seja terminado, pode ser, sabe? Então, as hipóteses são muitas, é como você começar um novo curso da tua vida, da tua história. Você está passando, né, de uma série, da primeira série para a segunda série, então é tudo novo, mas o complemento da primeira série vai te ajudar muito lá, né? Mas tudo é novo e você tem que vencer mais essa série, você tem que vencer essa etapa estudantil. Então você vê que tem todo um ano letivo, de muito aprendizado, muita dedicação, muita vontade, uma busca ampla, né, por um conhecimento transcendental. Tem muita coisa que se envolve ali, né? Nossa Senhora, é começar do zero, como assim como nós estamos começando esse ponto aqui. Mas que depois, quando nós chegarmos lá no apogeu, né, nos facultará ao mesmo processo que nós já mencionamos, né? Eu estou lá, estou meditando sobre uma profundidade, tal. Quando é permitido, é facultado, eu tenho o domínio e a minha vontade chegou ao plano de exercício que é necessário, tudo está na posição que é para estar. Aí, dentro das mesmas práticas, eu consigo novamente chegar a esse ponto, né, de inflar todo esse campo de Chitta. Nós temos que lembrar que ainda, por mais nós estamos falando de outro camada, ainda é Chitta. Nós estamos então prontos a dar esse mergulho de novo.
E assim nos facultar aí uma outra série. Nós estamos capacitados, nós mesmos, e é uma capacidade que não é conferida por alguém, é nós mesmos que temos de nos capacitar. E quando é que eu vou ganhar aprovação? O professor vai me aprovar, a espiritualidade vai... Não, você mesmo tem que se capacitar a si próprio, é você que vai dar a capacidade a você mesmo de transpassar esse ponto. Aí você transpassa o próximo ponto, destacando então que seriam 4 pontos, né? 4 pontos até que nós venhamos, né? Até que nós venhamos aí àquele ponto, né? Aquele ponto de estarmos descobrindo a nós mesmos, né? Dando um mergulho dentro de si próprio. Aí chegamos ao limiar. Aí se nós estamos dentro de, como eu falei agora há pouco, dentro de um ponto, e esse ponto é nós mesmos, então nós estamos dentro do todo, né? Porque estar em um lugar é estar em todos os lugares, né? Ao mesmo tempo, e estar em todos os lugares é estar em um ponto. Eu acabei de dizer isso. E você faz meditações sobre tudo isso. Você faz meditações tudo sobre isso, porque tudo está interconectado, tudo está interligado, tudo é uma expressão contrária, mas junta, unida do que nós estamos falando, né? Medite sobre essas verdades, tá? Medite sobre tudo isso. Então nós estamos percebendo que nós estamos falando de impressões, né? Impressões. Em o Sutra de número 50 ele vai falar sobre essas impressões. A gente vai fazer a leitura dele e ele vai nos trazer um monte de coisas relacionadas a impressões. E vai nos tirar dúvidas, né, também, que vai nos servir para nos alicerciar de compreender que de verdade o yogi tem de passar por esses estágios, que o caminho do yoga inflige, se é que eu posso usar uma palavra dessa, de inflição, parece que é uma penitência, mas não é, mas eu vou usar esse termo, inflige para a gente que tem de ser assim. Nós temos que conquistar a primeira série, nós não conseguimos pular da primeira para a quarta série, né? não conseguimos graduação nesse curso instantaneamente, tem de se fazer o A, B, C, D, não tem outro caminho. Claro que, evidentemente, tem pessoas que têm umas latências, mas não significa que ela é yoga. O yoga é você apropriar-se através da força de vontade. O yoga é você buscar a união, a religação através da força da vontade, através do Bhakti Yoga, através do amor, dos 3 caminhos, né? Os 3 caminhos que você pode buscar pelo trabalho, aí você se dedica arduamente ao trabalho, unidos à evolução do divino. Aí tem o caminho do Bhakti Yoga, né? Jesus Cristo, o maior Bhakti Yoga que pode ser mencionado é Jesus Cristo, né? Esse Jesus Cristo que eu falo, não é Jesus Cristo, a Cristo planetário, Jesus Cristo citado na Bíblia dos homens, né? Esse homem que atingiu a cristandade, esse homem que portou-se em cristandade. Não podemos citar dele, né? Essa personalidade. Não estou aqui julgando méritos, estou aqui só fazendo uma distinção para você entender por que esse atributo de Cristo. Porque o nome de José não era José de Cristo, né? O sobrenome de José para Jesus ter o atributo de Cristo. Mas tudo bem, não vamos desfocar aqui, não vamos sair no desfoque. Então nós temos que ver também que tem esses caminhos, e o caminho da força da vontade, né? O caminho da vontade é o caminho que nós estamos tentando estabelecer, né? Onde tem uma força de vontade tão grande, uma força de vontade tão forte, tão polarizada, que ela faz fundir. É como derreter o arame da solda no ferro, né? Existe uma energia tão intensa, que uma vontade de fazer aquela liga tão intensa, que faz com que acenda-se uma tocha na ponta do arame, e o arame se derrete, né? Se derrete ao ponto de fazer o ferro derreter e se fundem, né? Se fundem os dois. Olha quanta força de vontade é colocada a trabalho do homem naquele momento, né? Olha quantas energias, através de uma vontade, de uma pressão, é colocada. E é mais ou menos isso daí para mais, né? Então tem que ter uma força de vontade aquém das forças humanas, né? Aquém da força do ser humano, adiante de tudo isso. É uma força de vontade que transpassa, é uma força de vontade que vai muito adiante, é uma força de vontade sobrenatural, sobre-humana, tá? Eu vou fazer a leitura, amados irmãos, porque diz assim, ó, a impressão produzida por ele. Quem é o ele? Ele é o Sabija Samadhi. O que é o Sabija Samadhi? Sabija Samadhi é as camadas em Samadhi com semente. Então nós já sabemos que existem 4 camadas com semente. Ela obstrui o caminho de outras impressões.
Esse obstruir caminho de outras impressões, ela não vai nos servir para uma outra gama de encruzilhadas e de conhecimentos que esta leitura vai nos trazer. Tá? O que isso vai nos ajudar para nosso conhecimento? Para nós chegarmos a constatações, né, sobre esse tal conhecimento. Como é que esse conhecimento do Sutra 49, né? Como é que esse conhecimento nos chega? Uma impressão que ela fica ali dentro retida. Aí, como é que nós atingimos a verdade, a retidão? Como é que é isso? Como é que tal? Como é que dá isso dentro de Chitta? Aí nós vamos estar entendendo aqui dentro do Sutra de número 50, tá? Em Sabija Samadhi, sabemos o que é Sabija Samadhi. Não é Nirbija Samadhi, que é um Samadhi sem semente. São os Samadhis com sementes, onde tem que ter algo no campo de Chitta, né? Chitta é sempre moldado segundo certo padrão determinado pela semente. Objeto de Simyama, objeto que nós estamos utilizando para a meditação, para a busca do Samadhi. O controle da vontade sobre a mente, esse termo mente, você pode levar ele no primeiro estágio, pode imaginar uma mente funcionando no segundo estágio, pode imaginar uma mente, né, trabalhando em outro estágio. Aqui fala mente aberto. O controle da vontade sobre a mente é tão completo que se torna impossível de qualquer distração exterior produzir a mais leve oscilação na impressão criada pelo objeto. Então, quando nós estamos meditados nesse objeto, a fim de chegar a Samadhi, vamos vir aqui no estágio de Vitarka, né, que é o mais concreto possível para nós, dentro do estágio que nós nos encontramos agora. Vamos imaginar que nós estamos meditando sobre determinado algo, né? E esse algo começa a estar na nossa mente. Olha o tanto de sujeira, o tanto de poluição, o tanto de coisas, sentimentos, o tanto de coisa misturada. Ó, tenta observar isso, né? Ó, quando você tenta segurar, não dá. Ele entra, ele some, ele vai, ele não fica vívido, não fica límpido. Então, acontece o quê? Nós temos que ver que aqui fala, ó, torna-se impossível qualquer distração exterior produzir a mais leve oscilação na impressão criada pelo objeto. Então esse objeto tem que estar somente ele, resplandecente dentro de Chitta. A natureza do objeto será diferente de acordo com o estágio de Samadhi, mas um objeto deverá sempre estar ali, e isto evita que outras ideias se tomem posse da mente. Olha que interessante isso. Então significa que essa mente, ela vai ter que estar fixada dentro dessa expressão de vontade somente apropriada com esse objeto. Se você, só para você ter uma noção, se eu estou aqui, ó, com o objeto na mente, e eu repensar, vou agora tentar meditar sobre Nirodha, eu já não estou mais com o objeto na mente, eu já impregnei, eu já modifiquei, né? É um ponto onde que você vai estar, que é somente ele. Exemplo assim, eu vou estar aqui retendo, tá ele dentro da minha cabeça. Ai, amanhã eu tenho que fazer pão. Exemplo, né? Ai, amanhã eu tenho que... Tchau, não é mais. Não é, olha, até mesmo você tem uma noção, por isso que tem a yoga, né? A yoga externa. Nem a presença do teu corpo, nem a presença de nada você vai estar ali. É só a impressão, tá? Então a natureza do objeto será diferente, é verdade, de acordo com o estágio de Samadhi, mas um objeto vai ter que estar sempre ali, né, para que outras ideias tomem posse da mente. Então, ou seja, nós sabemos que existem em Sabija Samadhi os 4 estágios, que mesmo que nós não estejamos no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto, algum objeto, mesmo que seja diferente do primeiro que nós estamos observando, vai ter que estar ali. E aqui diz assim, ó, complementativo ao que é isso, que mesmo na vida comum, verificamos que se a mente estiver ocupada com pensamentos profundos ao longo de uma linha particular, a gente percebe que é mais difícil que as distrações penetrem nela. Quanto mais profunda a concentração, maior dificuldade de qualquer distrações entrar na mente. Mas no momento em que a mente cessa de funcionar sob o controle da vontade, porque o que acontece? Tem que ter uma vontade muito forte, por isso que o exercício da vontade é muito grande, a vontade tem que estar muito forte para sobrepujar essas impressões. Quando há, então, um cessamento do funcionar sob o controle de vontade e passa a uma condição de relaxamento à mente, ideias de todos os tipos que estavam latentes na mente subconsciente começam a aparecer na mente consciente. Algo semelhante
embora em um nível muito mais profundo, aconteceria se a impressão criada pela semente em Sampranjñata Samadhi, que você fez, nós estamos nos apropriando da semente para inflando-nos, né, com a semente, fosse removida antes de adquirida a capacidade de manter a mente igualmente alerta, concentrada na condição de vazio. Isso traz um conhecimento tão imenso. É uma frase, mas que tem um conhecimento profundo nessa frase, tão grande. Olha aqui, ó. Algo semelhante, embora em um nível muito mais profundo, aconteceria se a impressão criada pela semente em Sampranjñata Samadhi fosse removida, antes de adquirir a capacidade de manter a mente igualmente em alerta, concentrada na condição de vazio. Então a gente passa para ver que essa condição de vazio, né, esse retirar da impressão da condição de vazio, é algo muito evoluído a um ponto de dificuldade extrema. Não é algo fácil, né? É algo terrivelmente difícil de se fazer. Por esse estágio de Niroda, né? Porque o que acontece? A gente vai apropriar-se de uma impressão, não podendo permitir que essa impressão, não podendo permitir que entre outras impressões dentro dessa impressão. Então está falando aqui, ó, que quando nós vamos adquirir a capacidade de remover, aqui fala, temos que manter a mente em igualmente alerta, concentrado na condição de vazio. Olha, observa isso. Que quando nós estamos então com esse todo e nós vamos adentrar nesse campo, nesse campo de Niroda, esse estágio dessa nuvem, dessa precipitação, ainda assim nós não vamos estar meditando de como eu vou passar a condição, eu vou parar, não pode, porque aí vai entrar outras impressões. Olha a precipitação, olha a que ponto isso se deve se manifestar, a que maneira isso deve se criar, como isso deve acontecer. Observa que não é fácil, não é simples reter algo e não permitir que nada entre e depois fazer com que a mente chegue nesse estágio, né? Esse estágio aqui de condição de vazio da nuvem, e ainda não é um estágio que se permita que, mesmo estando na condição de vazio, entre as outras impressões. Olha a dificuldade nisso. Se nós já temos dificuldade de simplesmente muitas vezes pensar, reter uma impressão, um pensamento de nós, é igual, tu imagina chegar no estágio disso. Segura esses questionamentos para aqui, porque isso aqui vai ser parte do fechamento agora. Segura aí. A súbita entrada de todo tipo de ideias de maneira descontrolada em face desse vácuo que é produzido pode causar sérias e várias complicações. Tu percebe que quando você vai tentar fazer esse vácuo, essas impressões vão inundar, você vai, perdi, eu vou lá, e perdi. Então não é algo de se, eu cheguei e conquistei. Não é algo que eu cheguei, né? Eu reti a semente, eu me apoderei. É fácil. Não, é algo que vai vidas, é algo que despende vontade imensa, é algo que despende-se de uma luta árdua, é algo que é intransponível, é um muro que tem que se quebrar. E isso é com muito exercício, isso é com muito devotamento, isso é com muita autoentrega. Isso então vai tirar toda e qualquer impressão de que chegar lá é molezinha, sopinha, é facinho. Não é, gente. É muito difícil. Vai vidas. Continuando aqui, verifica-se então, portanto, que Sampranjñata Samadhi não é somente um meio de aquisição de conhecimento e poder nas diversas regiões de Paktri. O que é o conhecimento de conhecimento e poder, né, nas regiões de Paktri? Porque nós nos apropriamos do todo, nós disseminamos os conhecimentos errôneos, o conhecimento que nós acabamos de todos, para aproximar-nos do todo. Mas não é só isso. Sampranjñata Samadhi não é só a aquisição de conhecimento e poder, todo o poder que aquilo emana, né? Todo o poder que está retido das suas propriedades de lei. Não é só isso, mas é também o alcance do objetivo final da realização. Então nós vamos ter que nos apropriarmos de todas essas lições, de tudo isso, para conseguir chegar até lá. A gente não mergulha de uma vez só, tem que passar por esses estágios, tá? Pois somente após suficiente prática de Sampranjñata Samadhi é que pode ser praticado o correspondente Sampranjñata Samadhi. Então o que aqui quer dizer? Pegou essa frase?
pois somente após suficiente prática de Sampranjñāta Samadhi é que pode ser praticado o correspondente a Sampranjñāta Samadhi. O que isso quer dizer? Que enquanto eu não adquirir o todo de Sampranjñāta Samadhi, eu não tenho porquê, não haverá possibilidade, nem meios, nem como de nós retermos essa impressão para dar o mergulho. Então, ou seja, se eu não me apropriarmos do todo, se eu não conseguir o todo, se eu não conseguir inflar, se eu não conseguir ter o tudo, não vai adiantar. Não vai adiantar, não vou conseguir passar. Então eu vou ter que passar por esse tedioso, essas vidas, vou ter que gastear essas vidas, vou ter que utilizar uma vida, vou ter que fazer o exercício, eu vou ter que ter o inflamento de tudo, para quando eu tiver o tudo, não tiver mais possibilidade de nenhum crescimento ali dentro, para me dar o mergulho para o próximo estágio. Você vai ter que ter, não tem, eu tenho agora, consegui 10%, vou tentar Niroda, não existe isso. Vou tentar agora entrar na nuvem. Que nuvem se você nem chegou lá? E somente depois de suficiente prática de Sabija Samadhi em todos os 4 estágios, viu só? Nós estamos falando aqui de um estágio, imagine conquistar os 4 estágios, é que pode ser praticado Nirbija. Então, Nirbija, que é o Samadhi sem semente, é o autoconhecimento próprio real, você só vai poder praticar depois que passar pelos 4. Então, se você muitas vezes conseguiu atingir Samadhi em primeiro estágio, né, em Vitarka, você chegou ao estágio, conseguiu chegar de Vitarka para Vikara, agora já vou mergulhar para lá, já vou meditar sobre Nirbija. Não vai conseguir, jamais, porque aqui está dizendo que tem que se passar pelas 4 disciplinas, é o único meio, é descendo concessionalmente a essa profundidade. E aqui diz: isso talvez sirva para eliminar a falsa ideia comum entre certos aspirantes super entusiasmados de que é possível mergulhar diretamente no reino da realidade, sem passar antes pela longa e tediosa disciplina mental e adquirir a capacidade de aplicar Simyama em relação a qualquer objeto. Então, ou seja, nós vamos ter que dominar toda a ciência, nós vamos ter que dominar o pacotão, né, o todo. Quando tiver o todo preenchido, que não haverá mais, né, não haverá mais outra busca dentro daquele campo onde nós estamos, dentro daquele estágio nós estamos, aí nós vamos ter a possibilidade de buscar o outro mergulho. Então, quando a gente não concluir, né, o todo que aquilo que esse estágio nos quer, nos exige, não haverá condições de nós passarmos ao outro estágio. Isso vem mostrar o quanto de vidas são despendidas, isso vem nos mostrar o quanto de esforço, e aí você para analisar quão elevados espiritualmente, quão elevados são, quão ascensos são quem já está nesses níveis elevados. Quem são as personalidades destas que figuram esse rol seleto? Quanto trabalho despendido, quantas vidas, personalidades sacrificadas por esse propósito. Então nós temos que entender que nós temos que iniciar esse trabalho, essa jornada o quanto antes, nós temos que nos dedicar o quanto antes a isso, é o caminho, né? E é a luta, amados irmãos, é uma luta, né, para buscar tudo isso. Então eu falo assim que essa impressão, ela obstrui, produzida, né, pelo Sabija, ela obstrui o caminho às outras impressões. O que isso também que podemos ver já? Só no título, voltando ao título aqui, podemos ver que quando eu tiver com a impressão de um plano retido, eu não vou ter acesso às outras impressões do mesma impressão em outros planos. Mas que eu não vou, além de eu não conseguir, eu vou ter que me apropriar desse todo para poder ter a chance de descer. Então, ou seja, essa impressão, ela tem que fazer perpetuidade, por assim dizer, uma morada tão fixa, tão intensa, que somente quando você adquirir o tudo que estudar vai te facultar a descer. Então, ou seja, se teu objetivo eu digo descer consciencial, né, nas camadas mais profundas da consciência, quando você quer realmente descer, você vai ter que se apropriar desse todo. Tem que fazer o ABC, tem que fazer o caminho, tem que caminhar as trilhas, tem que andar pelo caminho do yoga, né? Tem que percorrer esse caminho, tá bom? Aqui fala assim, ó. Isto também explica por que os instrutores espirituais geralmente recomendam Saguna Upasana e desencorajam os aspirantes a empreender Nirguna Upasana
nos primeiros estágios. O problema da vida espiritual e da autorrealização torna-se excessivamente fácil caso os aspirantes tivessem apenas de sentar-se e esvaziar-se sua mente de uma maneira comum. Aí encerramos. Essas duas frases aqui, ontem eu ia pesquisar e acabei esquecendo-me da pesquisa delas. Mas eu vou fazer a pesquisa delas, vou trazer a pesquisa delas. Mas eu vejo aqui, eu correlaciono, né, que seriam dois estágios, um estágio mais espiritualizado e um estágio mais concreto. Eu acredito que aqui está falando mais por vias concretas, né? Buscar mais através do estudo, mais através do trabalho, mais através do caminho direto do yoga, do que buscar por outras vias, né? Essa nirguna é uma outra via nos primeiros estágios, né? Recomendado que se busque então através das práticas e depois uma autoentrega, né? Eu acredito que seja isso, até porque se você for analisar todo o livro do Yoga Sutras, ele nos chama, faz um chamamento para práticas, inclusive nós vamos entrar na seção que fala de práticas, mas nos fala também de uma autoentrega, mas fala de autoentrega como terceira, como um ponto mais evoluído, mais elevado. Não fala como tentar uma autoentrega agora e ficar perdido, né? Mas fala como praticar, produzir através de práticas, condições para que você esteja lá e depois fazer a autoentrega. Me dá a sensação disso. Então eu vejo essa sensação atribuída a todas essas palavras, mas eu vou buscar essas palavras e no próximo encontro então, nós vamos falar sobre o que elas dizem para nós, tá? Assim então nós finalizamos o que diz do Sutra de número 50 e eu falei que ele traz um monte de conhecimento. Então como nós vemos aqui verdade, retidão, nós vemos aqui alvorecer espiritual, nós temos que ver que isso é uma tremenda luta, é um tremendo ganho, não é algo tão fácil de se conquistar, tem um trabalho imenso para se buscar, há apropriações, né? Nós temos que de apropriarmos de características para que isso ocorra, né? Nós temos que, para chegar a este ponto, então tem um trabalho muito sério, né? E não é um mergulho, vou chegar ali, vou mergulhar, conquistei, não, há um trabalho, uma dedicação tão imensa, tá? O que nós podemos também analisar aqui? Nós podemos já observar aqui que aqui neste momento, então nós estamos na última camada, né, praticamente saindo do estágio búdico e indo para o estágio de Atman, nós temos que ver, então, que imaginar o que é essa impressão, né? O que é essa grandiosidade dessa impressão, o que ela vem produzir, o que nós temos que utilizar para ela produzir, para nós poder entrar no último estágio, né? No último estágio, que é o que vai falar agora no Sutra de número 51, que fala assim, ó, com a supressão até mesmo daquela impressão que é a devida supressão de todas as modificações da mente. Quando ele fala mente aqui, é o estágio último de Chitta, né? Não a mente humana, a mente inferior. Samadhi sem semente é atingida. Aqui fala de Nirbija Samadhi. Daí faz o fechamento, que é o nosso próximo encontro, Sutra de número 51. Aí nós fechamos, né, os encontros dos Yoga Sutras, finalizamos, né, os nossos encontros, tá bom? Você viu que o áudio ficou um pouco vago, difuso no final, mas é em virtude, né, de ter finalizado a bateria do nosso gravador, mas não tem problema não, que não perde o seu conteúdo, tá bom? Obrigado a você que acompanhou mais um dos nossos encontros, obrigado a você que esteve junto conosco e até o nosso próximo encontro que vai fazer o fechamento, né, da primeira sessão dos Yoga Sutras. Eu agradeço a todas as forças universais, agradeço a você também e Namastê.